Eu me lembro exatamente da primeira vez que vi aquela boneca. Ela estava sentada em uma cadeira velha no canto do sótão, coberta por uma camada fina de poeira, como se estivesse ali há décadas. A casa inteira ainda cheirava a madeira antiga e umidade, mas havia algo diferente naquele lugar, algo que fazia o ar parecer pesado. No começo, pensei que a boneca fosse apenas mais um objeto esquecido pelos antigos donos, uma relíquia estranha de outra época. Mas havia algo no jeito como ela estava sentada, imóvel. Naquela primeira noite, eu não pensei muito sobre isso. Coloquei dentro de uma caixa com outras coisas velhas e a deixei no porão. Para mim, aquilo resolvia o problema. Afinal, era só um brinquedo antigo. Mas na manhã seguinte, quando subi novamente ao sótão para procurar algumas caixas, senti um frio estranho percorrer minhas costas. A cadeira estava exatamente no mesmo lugar de antes, e sobre ela estava a boneca novamente, sentada da mesma forma, com o mesmo olhar vazio, como se nunca tivesse sido movida dali. No começo, tentei encontrar uma explicação simples. Talvez eu tivesse me confundido. Talvez houvesse duas bonecas. Talvez alguém na casa estivesse fazendo alguma brincadeira. Mas as coisas começaram a ficar estranhas demais para serem ignoradas. Cada vez que eu tirava aquela boneca do sótão, ela voltava. Sempre para o mesmo lugar, sempre na mesma cadeira e sempre olhando para a porta, como se estivesse esperando algo. Foi então que comecei a perguntar aos vizinhos mais antigos sobre a história da casa. A maioria evitava falar sobre o assunto. Alguns apenas diziam que aquela casa estava vazia há muito tempo. Mas uma senhora que morava ali perto decidiu me contar algo que mudou completamente tudo o que eu pensava saber sobre aquela boneca. Segundo ela, aquele brinquedo não era apenas um objeto esquecido. Aquela boneca pertencia a uma menina que viveu ali há muitas décadas. Uma menina que morreu dentro daquela casa. Mas havia algo ainda mais perturbador nessa história. Algo que ninguém gostava de mencionar. Aquela menina nunca foi enterrada. Depois que ouvi aquela história da vizinha, algo dentro de mim começou a mudar. Até então, eu ainda tentava convencer a mim mesmo de que tudo aquilo tinha alguma explicação simples. Mas naquela noite, algo aconteceu que destruiu completamente qualquer sensação de normalidade dentro daquela casa. Eram exatamente 3h12 da madrugada quando acordei com um barulho vindo do andar de cima. Não era um barulho alto, era algo mais estranho. Parecia um som leve de madeira rangendo, como se alguém estivesse andando devagar sobre o piso antigo do sótão. No começo fiquei imóvel na cama tentando escutar melhor. E então ouvi novamente passos pequenos, lentos, como se fossem os passos de uma criança andando de um lado para o outro. Tentei convencer a mim mesmo de que aquilo era apenas o vento ou a madeira da casa se movendo. Mas quando levantei da cama para olhar o corredor, percebi algo que me deixou gelado. A porta do sótão estava aberta. Eu tinha certeza absoluta de que havia fechado aquela porta antes de dormir. Não apenas fechado, eu havia trancado. Mesmo assim, ela estava ali, entreaberta, balançando lentamente com um rangido baixo que ecoava pelo corredor escuro. Subi as escadas com uma lanterna na mão, sentindo cada passo mais pesado que o outro. Quando empurrei a porta e iluminei o sótão, meu estômago afundou. A cadeira estava vazia, a boneca não estava mais ali. Meu primeiro pensamento foi que talvez ela tivesse caído ou sido derrubada de algum lugar. Comecei a iluminar o chão, as caixas, os cantos do sótão. Nada. A boneca simplesmente havia desaparecido. Foi então que ouvi um pequeno som atrás de mim, um som leve, como o arrastar de algo no chão. Quando virei a lanterna na direção da escada, meu coração disparou. A boneca estava sentada no terceiro degrau da escada. Ela não estava caída.
Não estava jogada, estava sentada perfeitamente, como se alguém tivesse colocado ela ali. E o pior, ela estava virada diretamente para mim. Naquele momento, senti uma sensação estranha de estar sendo observado. Peguei a boneca rapidamente e a levei para fora da casa. Caminhei até a lixeira da rua e a joguei lá dentro. Fechei a tampa e voltei para dentro tentando esquecer tudo aquilo. Mas na manhã seguinte, quando entrei na cozinha, senti algo errado imediatamente. Sentada da mesa, estava a mesma boneca. Fiquei parado olhando para ela por vários segundos. Era impossível aquilo estar acontecendo. Eu tinha certeza absoluta de que havia jogado aquela coisa fora. Mesmo assim, ela estava ali. E havia algo ainda mais perturbador. Ela não estava olhando para a frente. A cabeça da boneca estava virada diretamente para a porta da cozinha, exatamente para o lugar onde eu estava parado. Nos dias seguintes, as coisas começaram a piorar. Às vezes, eu deixava a boneca em um cômodo e horas depois ela aparecia em outro lugar da casa. Uma vez a encontrei sentada no corredor. Outra vez, ela estava no sofá da sala. E uma noite, acordei com um barulho estranho vindo do armário da cozinha. Quando abri a porta, a boneca estava lá dentro. Mas o pior aconteceu 3 dias depois. Eu estava sentado na sala quando ouvi um som de batida vindo da parede atrás da estante antiga da casa. Era um som seco, repetido, como se algo estivesse batendo do outro lado da madeira. Curioso, afastei a estante do lugar e percebi algo que nunca havia notado antes. Havia uma pequena porta antiga escondida na parede. A madeira estava envelhecida e coberta por tinta antiga, como se alguém tivesse tentado esconder aquilo muitos anos atrás. Demorei alguns segundos para criar coragem, mas finalmente abri aquela pequena porta. Atrás dela havia um espaço estreito dentro da parede, e dentro daquele espaço havia algo embrulhado em um pedaço de pano velho. Quando abri o tecido, encontrei uma fotografia muito antiga. A imagem mostrava uma menina pequena segurando uma boneca, a mesma boneca. Mas havia algo escrito atrás da fotografia com uma letra antiga e quase apagada. O nome da menina e uma data. Uma data de mais de 60 anos atrás. Foi então que decidi procurar registros antigos da casa na cidade. Passei horas pesquisando até finalmente encontrar algo que me fez sentir um frio atravessar todo o meu corpo. Décadas atrás, uma menina que morava naquela casa havia desaparecido. Nunca encontraram o corpo. Nunca descobriram o que aconteceu com ela. E naquele momento, tudo começou a fazer sentido. A boneca não estava voltando para aquela casa por acaso. Ela estava voltando porque pertencia à menina. Mas havia um detalhe ainda mais perturbador que descobri logo depois. Um detalhe que transformou aquela história em algo muito mais assustador. A menina nunca foi enterrada. Depois de descobrir que a menina nunca havia sido enterrada, algo dentro de mim começou a fazer sentido de uma forma perturbadora. Passei aquela noite inteira pensando no que deveria fazer. Se a boneca realmente pertencia à menina, talvez ela estivesse tentando voltar para o único lugar onde ainda existia alguma parte dela. No dia seguinte, tomei uma decisão. Peguei uma pá e fui até o quintal da casa. Cavei um buraco fundo perto da velha árvore no fundo do terreno. Coloquei a boneca dentro e cobri tudo com terra, tentando acreditar que aquilo finalmente encerraria tudo. Naquela noite, pela primeira vez desde que me mudei para aquela casa, consegui dormir sem ouvir nenhum barulho, nenhum passo, nenhum rangido no sótão, nenhuma porta se movendo. Por um momento pensei que tudo tinha acabado, mas às 3h12 da madrugada acordei com um som no corredor. Um som leve, como passos pequenos andando devagar. Fiquei imóvel na cama, escutando. Os passos pararam bem diante da porta do meu quarto. Segurei a respiração e lentamente abri a porta. No final do corredor havia uma cadeira, e sobre ela estava a boneca novamente, mas dessa vez havia algo diferente.
Ela não estava olhando para a frente. A cabeça da boneca estava virada diretamente para mim, e atrás dela, ouvi claramente a respiração de uma criança.